Então tá, pessoal, bem-vindos ao Pai Vem Me Limpar. Nossa, hoje eu tô começando. Isso aqui é uma mudança, meu Deus. Tá todo mundo olhando para esse lado aqui. Agora pegamos de surpresa. E eu tenho hoje a felicidade... Então, exatamente. Hoje eu tenho a honra de fazer a introdução do meu irmão de outra mãe, né? Que a gente só não é filho da mesma mãe, eu acho, cara. Eu só não peguei teus olhos. Eu não peguei teu cabelo, não peguei o resto todo também, então foda-se. Quer trocar? Eu uso óculos escuros. Tá bom. Enfim, meu amigo administrador, empresário, TikToker, Instagram, Kawaii, multiplataforma, cara, multitalentos desde sempre. YouTuber. Vamos lá. YouTuber, exatamente. E meu grande amigo Eduardo Bonelli. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Prazer é todo teu, cara. Não, brincadeira, prazer é meu. A conexão do Bertel hoje tá oscilando, então quando ele morrer com essa carinha ficar meio freeze ali, a gente emenda eu e tu, tá, Edu? Mas enfim, o prazer é meu estar aqui com vocês. Legal, cara. Que bosta, eu travei, é isso? Mas parou bonito, velho. Parou bonito? Parou bonito, né? Então... Não parou aquela meia piscada que nem eu parei aquela vez lá. Isso aí, na verdade, é um truque meu, entendeu? Quando eu esqueci alguma coisa, eu paro, digo que travou e eu pego aqui pra falar. Mentira. Cara, a gente tem que falar das crianças, das criaturas que a gente fez, de como é que é a nossa vida de pai. Aliás, de todos nós aqui, tu foi o primeiro a ser pai. Tu já era pai de 2 quando era pai só de 1 ou não? Não, tu teve o segundo depois, né? O meu primeiro tá com o Guilherme, o mais velho tá com 6 anos, né? E aí tu teve a ela, depois eu tive o Henrique. Tu foi o primeiro, então. Tu era sempre foi o mais desavisado mesmo, né? Aí, eu sempre pratiquei mais, né? Eu sempre pratiquei mais, entendeu? Isso é verdade mesmo. Eu não posso dizer o contrário. E pra tu ver que os olhos não fazem a menor diferença. O que importa é o coração. Olho verde numa cara feia não serve pra nada. Não serve pra nada. O que importa é o coração. Ele é um cara muito bondoso. E, enfim... Mas estamos aí para falar das criaturas, como é que é ser pai e tal, que tem acontecido ultimamente, e a gente tem vários assuntos, imagino eu, aí para, né, que a gente já conversou por fora aí, várias coisas acontecendo aí, dos teus desafios de pai e tudo mais. E eu queria começar perguntando direto aí, que é o que há tempo que a gente não se vê, mas eu te acompanho todos os dias, que é muito louco isso. Né? Mais quase estranho, né? É muito estranho, cara. Tipo assim, eu não tô preparado ainda pra isso, cara. Não olha pra agenda, não olha pros compromissos, olha, assiste os vídeos do Edu. Eu vejo, cara, tipo assim, eu sei tudo que tá acontecendo. Eu tava ali, eu dei um pulo aí em Porto Alegre, né? Não em Porto Alegre, mas eu tava aí em Gramado e tal. E nem entrei em contato, porque eu sabia onde ele tava. Sabia o que ele tava fazendo, entendeu? Mas ele tava na praia. O Edu das plataformas, que é como tu me conhece como pessoa, tu sabe que ali é bem diferente, né? Mas esse é um ponto que eu quero entrar contigo, mas daí eu acho que vale a pena tu falar pra gente como é que começou essa brincadeira toda, quem é o Bonelli, quem é o Edu, e onde é que entra teus filhos nessa brincadeira. Como é que eles levaram, levaram esse novo pai, entendeu? Qual desses dois é o pai deles? Pandemia, né? Como muita gente começou alguma coisa na pandemia, foi assim, no home office em casa. Em março de 2020, aquela paradeira parou tudo e eu que trabalho... O que tu fazia antes? Eu trabalho com transporte de mercadorias a nível Brasil. E ali em março praticamente parou tudo, até o nosso transporte, foi o pior faturamento da nossa história. E eu fui para casa trabalhar em casa, fazer parte do meu trabalho em home office. E um dia eu vi a minha esposa, o nosso perfil hoje na internet é um perfil de casal, é o casal.casado. Eu vi a Ju gravando no TikTok, um videozinho, dublagens no vídeo no TikTok. E aí eu, em casa, tinha muita ociosidade, fui gravar os meus TikToks. E aí, logo em seguida, os primeiros dias, eu chamei ela para gravar um comigo, a Ju, minha esposa. E a gente gravou e foi assim teve muito mais repercussão do que a gente vinha gravando sozinho, e a gente começou a repetir aquilo. E aquilo começou a dar certo, cada vez mais certo, muito rápido, e a gente começou a crescer muito rápido no TikTok. Então foi mais ou menos isso, numa brincadeira de pandemia, em casa, a gente se juntou e, cara, surgiu, não foi nada planejado, não foi um desejo, não era nada, não é o meu perfil, nunca foi, o Berté me conhece, nunca foi o nosso perfil. E os guris estavam em casa, obviamente, né? E eles participam, eles gostam de gravar, eles gravam muitos vídeos, mas a gente não publica. A gente isso é trabalho infantil? Não? Exploração? Não? Se eu cobrar deles, pode ser. Não, porque não cobra escravo. Exatamente. Desculpa falar aí.
Não, cara, eles adoram participar. A gente faz vídeos com ele, mas não publica com eles. Mais com o Guilherme, que é o mais velho, que tem mais... já consegue entender como funciona. Mas a gente publica muito pouco. Tá? O nosso perfil é um perfil de casal, marido e mulher. Mas eles adoram, eles estão sempre nos bastidores. É casal.casados? Casal.casado. Casado. Isso no TikTok. No Instagram é casal.casado RS de Rio Grande do Sul, porque alguém já pegou a porra do casal.casado. Sim, normal. Cara, eles adoram, cara, adoram. E eles entendem exatamente, o Henrique de 3 anos entende perfeitamente que quando a gente vai gravar, que isso acontece à noite, ele senta do nosso lado, assiste, a gente pede o silêncio, ele faz o silêncio. Claro que às vezes a gente tem que dar umas correria louca lá, né? A gente tá numa cena de 30 segundos, quando tá no final ele fala alguma coisa, aquela mais difícil, acabou com o vídeo. Mas na maioria das vezes eles adoram. Eles adoram se ver na internet. O Gui pergunta pro papai, aquele meu vídeo tá com quantos milhões de seguidores? Ele legal. Mas eles entendem, tipo, essa divisão do que é o digital que vocês estão gravando, que, tipo assim, aquilo que vocês estão interpretando não tá rolando aquilo ali, entendeu? Aquilo ali vai virar um vídeo. Muitas vezes os nossos vídeos, e muitas vezes mesmo os nossos vídeos são atritos de casal. Sabe que para dar ibope tem que ter polêmica, né? Se for fazer treta. Mãe, tem que ter treta. Então, o nosso perfil. A gente estava pensando nisso, viu? A gente estava pensando em falar que um dos dois trata mal os filhos aqui. Mas eu acho que vai ser o Tessari. Não vai ser. Não. No início eles diziam assim: vocês estão brigando, até eles entenderem que aquilo são personagens, né? A gente usa os nossos nomes, casal Ju e Edu, casal casado, mas são personagens. Aquilo que a gente encena ali nos vídeos não é nem de perto a nossa rotina na grande maioria das vezes. Então tem muita discussão, coisa que a gente não tem na nossa casa, a gente respeita muito eles nisso. A gente evita, quando tem as divergências, brigar na frente deles, a gente respeita muito. Então no início teve essa aí de misturar um pouco, hoje eles já entendem, já sabem. Eles gritam junto, entram junto da baderna, é bem legal. Mas aí que tá, a gente tá falando de uma criança, tu falou um de 6 e um de 3, é isso? Exatamente. Isso, mas eles entendem mesmo, assim, eles conseguem separar uma situação, porque, não sei, se vocês eventualmente discutem sobre alguma coisa, sei lá, vocês estão indo jantar a família, sei lá, não estão gravando nada, e vocês discutem, eles entendem que isso não é interessante conversar sobre isso, né, porque o Edu, acho que tu não sabe, o meu filho, ele é bem pequeno, ele não tá nem falando ainda, não tem nenhum ano, né, o Berté já tem uma menina que tem mais ou menos a idade do meu, mais uma mais velha, que já começa a ter esse processo de compreensão e interação aí. Como é que é essa pegada? Realmente, claro, enquanto vocês estão gravando, eles devem perceber todos os sinais, né? Vocês provavelmente se arrumam, tem uma luz, tem toda uma preocupação com a câmera, vocês devem fazer alguns ensaios e tal, então eles percebem que isso tem uma encenação. E eles conseguem identificar essas situações diferentemente do dia a dia? Tu falou exatamente isso. Quando a gente vai gravar, tem toda uma montagem de cenário, de roupa, de repetição, né? A Ju e eu, a gente briga muito pouco realmente na nossa vida, tá? A gente tem uma relação muito boa, mas obviamente que a gente tem as divergências e isso, eventualmente, elas acontecem na frente deles. O Henrique, que é o mais novo, de 3 anos, desconfio que ele não entenda. Mas o Gui ele é muito sensível a isso. Então, quando a gente começa a ter uma conversa, como as nossas divergências sempre começam numa conversa, ela começa a aumentar o tom ou a entonação. Fica tenso, né? Ele já fala assim, pai, mamãe, parem de brigar. E imediatamente a gente, volta para o centro da gravidade e diz, não posso fazer isso na frente do meu filho. A gente tem o local certo para discutir as nossas divergências. Então, o Guilherme tem essa sensibilidade. Ele consegue perceber já no nosso tom de voz que não tem todo aquele cenário montado, que aquilo é real. Já o Henrique é tudo para ele. O Henrique é uma figura, cara. O Henrique, tudo para ele é brincadeira. O Henrique, eu acho que ele já nasceu com a idade do Gui. Ele é muito malandro. Então, para ele, tudo é brincadeira, tudo é palhaçada. É um palhação em casa. Então, ele acha que ele não entende ainda. Quando eles, sei lá, eu não sei se cheguei a ver eles, algum vídeo de vocês com eles, eu acho que sim, uma vez. Mas na eventualidade deles aparecerem, assim, ter um vídeo com eles,
vocês receberam algum tipo de mensagem, tipo assim, sobre exposição deles, alguma coisa assim? Ou ninguém nunca falou nada? Uma boa colocação. Como é que é esse processo legal? Porque tem publicações no YouTube, né? A gente publica, por exemplo, esse podcast e eu coloco lá que não é para criança, né? Não é para menores e tal, porque volta e meia a gente fala um palavrão, fala algum assunto mais delicado. Semana passada que a gente falou sobre assuntos super delicados, né? Também a minha filha veio, tu viu? Acho que ela, no ar, ao vivo, tipo assim, ela veio aqui me corrigir dizendo que eu falei palavrão. Foi a semana passada, só não ela publiquei. Veio, tu falou um caralho a 4, ela foi lá e falou. Ela me cutucou e fez assim, ó, tu falou 2 vezes. E fez assim, ó. E olhou pra baixo, tipo assim, cara, uma cara de desprezo dela, de reprovação. Ela fez, tipo assim, isso é muito bom, cara. Falhou de novo, cara. Não, de novo, mais uma vez. Foda. Mas então vocês tiveram... Ela tá no caminho certo. É isso aí. Como é que é isso aí para vocês nesse sentido? Essa colocação, essa questão legal, assim, é interessante entender. Ou de advertência das plataformas, né? A gente publica hoje em 4 plataformas. É o Instagram, o YouTube, o TikTok e o Quai, tá? Todas elas dizem ter bloqueios contra a divulgação de vídeos onde constam menores de idade, principalmente se eles estiverem sozinhos no vídeo. Vídeos de crianças sozinhas, elas dificilmente vão... O vídeo dificilmente ele vai ter uma liberação. Ele não vai ser liberado. Ele vai ser bloqueado, não vai ser repassado, não vai ser... Ninguém vai assistir. A própria plataforma não deixa. As crianças podem aparecer com adultos, desde que siga aquelas normas padrões de conduta moral. Esses dias a gente fez um vídeo, e assim, voltando só uma página, os nossos vídeos em que o Gui aparece, o Henrique dificilmente aparece, porque o Henrique ele não consegue interpretar. O Gui ele já consegue interpretar um pouco. O Henrique quase não aparece. Ele foi 1 ou 2 vídeos, a gente tem mais de 400 vídeos gravados. O Henrique, 1, 2, talvez. O Gui talvez tenha uns 20 vídeos que ele apareça. E semana passada a gente publicou... Semana passada não, acho que mês passado a gente publicou um vídeo que ele tá na janela e eu começo com uma cena de um carro chegando e o carro bate assim num poste, dá uma batida, e ele tá na janela, vira para mim e fala assim: papai, a mamãe chegou. É só isso o vídeo. E a gente postou ele... Feliz Dia das Mulheres, aliás, nós estamos gravando hoje. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. O dia que nós estamos gravando é Dia Internacional das Mulheres. Parabéns. Vamos lá. Não, mulheres do meu coração, isso aí é brincadeira, tá? É humor, cara. Porra, mas foi gol. Vamos lá. Cara, eu respeito as mulheres. Isso é uma brincadeira, mas teve muita crítica, obviamente. Mas o vídeo que aparecia só ele, quando ele vira para falar para mim, eu não apareço, é só o som. Então, um vídeo só com ele. Ele infringiu as regras, né? Ele não pôde, mas no Instagram ele não foi bloqueado. Ele foi bloqueado tanto no TikTok quanto no Quai. O vídeo foi bloqueado total. No Instagram ele seguiu e atingiu mais de 1 milhão de visualizações no Instagram. E ele amou, ele achou aquilo maravilhoso. Os colegas dele na escola falam dele, os colegas deles conhecem os pais dele, ele fica emocionado com aquilo. Para ele aquilo ali é um reconhecimento, né? É o topo da pirâmide de Maslow, né? A autorrealização ali, né? Já com 6 anos de idade. Meu Deus, eu com 40 não cheguei no 3º degrau da pirâmide. O cara ganhou um Super Bowl, primeira série Super Bowl. Eu fui 2º lugar no campeonato de Winning Eleven na agência em 2000. Em 2º lugar. 2005. O primeiro lugar tá aí, esse viado. Cara, ali foi o topo da minha vida também, viu? Pegou o melhor time possível. E achou um gol lá. Eu não tenho nada que eu possa falar agora. Tu sabe que a gente fazia isso, né? A gente fez onde a gente trabalhava, a gente fazia a Copa Sedentária, né? Que antes de existir eSports, a gente inventou. Peraí, nós inventamos. Antes de inventar esportes, a gente inventou o esportes. Nós inventamos. A gente fez a plataforma, tinham 2 telões projetados, tinha torcida, cara, nós inventamos a porra. Massa pra caralho. Cadê o meu dinheiro? Só faltou só vender a ideia. Roubaram, não dá pra vender. Faltou monetizar, é que tá. Tu pega 2 pelegos, é isso aqui dá. Ô, Berté, desculpa, tá, mas se eu tiver uma ideia de vídeo agora, eu não gravar de noite, amanhã alguém vai ter e vai botar o vídeo e eu perdi meu time. Dito e feito. Parece que já me falaram isso. Parece que me falaram isso. Mas o que eu ia dizer é que esse cara aí foi com que eu treinava direto, entendeu? Por isso que foi. Eu era o sparring dele. Final. E é legal porque nos treinos eu sempre cagava ele a palma. Porque assim, ó, o sorteio foi aleatório, tá? Foi aleatório.
E esse viado pegou um time bom, cara. Pegou um time. Na verdade, não era o melhor time, mas ele era um time. Era Inglaterra, era um time lento. Não, eu ganhei porque eu treinava com o cara. Bonelli. Eu ganhei que eu treinava com o Bonelli, era easy peasy. A sarrafa era bem alta, né? Eu caí de pegar com a Holanda, ruim pra caralho, tinha só o Van Nistelrooy na época. Aqui, ó, para falar sobre amizade. Vou falar sobre amizade aqui, ó, tem um negócio, já que a gente tá falando de videogame, isso é um negócio interessante, porque eu quero perguntar pra ti agora, veio na minha cabeça, quero saber como é que é isso com teus filhos. Porque a gente tá falando de exposição social, mas a gente tá falando de tela. E eu quero perguntar sobre tela depois. Exatamente. Mas quando quebrou meu videogame, tava lá, e a gente rachou o concerto, hein? Nunca vou me esquecer isso. Jamais vou me esquecer isso. Exatamente, a gente foi lá no centro, aqueles caras lá que extorquiam, eles vendiam rins e consertavam PlayStation. Lembra? Na banquinha do lado ele vendia a pílula aborto, no outro rim e do lado eles arrumavam o PlayStation. Clássico de mercado público. Como é que fazia aquilo? A gente já, então, não só a gente inventou esportes, como já também a gente praticava esqueci a merda que a gente praticava, né? Agora eu esqueci, o cara dá aula sobre isso todos os dias, entendeu? Mas é compartilhamento, tá? Economia compartilhada. Economia compartilhada. Mas se for falar de compartilhamento numa outra conversa, num outro assunto, a gente pode falar de vários compartilhamentos na nossa vida, né? Podemos, mas eu quero perguntar para ti do compartilhamento agora de tela com teus filhos, cara. Como é que tu encara isso? Porque assim, querendo ou não, o resultado do que vocês fazem, onde vocês estão, tá num telefone. 6 anos é meio cedo para isso, para mim. 16 anos, eu já acho meio cedo hoje em dia, tá? Porque a galera... 26 anos o meu filho vai começar a mexer no celular. Exato, mas a pergunta quando ele chegar na escola, os amigos, se tiver de iPhone lá, aí a gente volta a conversar. A gente exatamente, a gente fala sobre isso, né? Que a gente tenta fazer esse mínimo, esse controle, toda essa questão, mas chega uma situação que é inevitável, né? O contexto dele vai trazer isso, né? E a gente vai ter que aceitar, né? Ou tentar controlar um pouco, ou ajudar um pouco a diminuir, né? Absolutamente, é isso que eu queria te perguntar, porque o que vocês fazem, teu trabalho, pelo menos esse teu segundo trabalho de vocês, ele tá numa tela. Ele vê, ele tá com o telefone, vocês controlam isso, assim, a exposição dele ou não controla? Como é que funciona isso para ti? Nunca te perguntei isso, como é que tu encara isso? Eles não têm telefone. Bom, vou falar do Guilherme, né? O Henrique com 3 anos, não tem, né? O Guilherme, de 6 anos, não tem telefone, não acessa TikTok, não acessa nenhuma dessas plataformas que a gente trabalha hoje. Ele tem um tablet, a gente deu um tablet para ele, muito para o nosso comodismo, entendeu? Porque a gente chegava à noite e não conseguia assistir a nossa série, não conseguia fazer as nossas coisas. A gente fez o quê? Seguiu o exemplo da minha afilhada, que hoje ela já está com 12 anos, e demos um tablet para o Guilherme. Isso ele tinha 4 anos, ele já ganhou um tablet. Onde ele acessa... Né? Cedo. Tô te julgando aqui, né? Cedo, né? Mas é o que eu penso. Mas, cara, são opiniões diferentes, né? E outra, né? Maneiras diferentes, abrir mão de uma situação ou de outra. A opção de vocês foi dar o tablet para poder ter Não sei se é certo, não sei se é errado. Ele começou acessando apenas YouTube Kids, num perfil que a gente montou para ele, que o YouTube Kids hoje ele é todo personalizável, vocês devem saber disso também. Então ali ele começou a ver os desenhos dele ali, num determinado momento do dia. Então ele tinha uma janela para trabalhar. Ele tem até hoje isso, né, os horários para fazer certas atividades, e isso inclui a atividade do tablet. Então, o Guilherme, com 4 anos, ganhou o tablet. Quando o Henrique nasceu, obviamente, não ganhou o tablet, né? Quando ele começou a crescer, 1 ano e meio, 2, o Gui, que já tinha... eles têm 3 anos, pouco de diferença, já tinha lá beirando seus 5, o Gui começou a se incomodar, porque o Gui já estava num outro patamar de desenho, e o Henrique queria ver a minha pintadinha, queria ver não sei o que, aquela coisa. O que eu fiz? Comprei um tablet para o Henrique. Cara, me crucifiquem, faça o que for. Não, velho. Cara, cada um. Tu é o pai das crianças, meu. Tu que toma decisão para elas. Foi a nossa liberdade para, naquele horário que a gente pré-determina, eles se deitam na caminha deles, cada um com seu tablet, cuida daquela questão da distância visual, aquela coisa toda. A gente não é um alienado com relação a isso, e a gente consegue assistir a nossa televisão com eles do nosso lado. Mas tu sabe que... Assim... Desculpa, eu te cortei, mas não é nem crucificar, meu, porque assim, eu pergunto por quê. Eu não tenho nenhum 8 ou 80, particularmente, tá? Eu acho que em questões de... o que é recomendado, vê só, acho que foi ontem que o Brasil acabou de mudar a idade de consentimento sexual de 12 anos para 16. Como tá, assim? Tá ligado dessa?
Não tô ligado. Consentimento. Então, tipo assim, ó, um adulto, um homem tinha sexo com uma criança de 12 anos e a criança dizia, não, mas eu quis. Tá valendo. Só tinha um país do mundo tinha idade de consentimento menor que o Brasil, que é a Nigéria, que é 11 anos de idade. Olha a quinzenidade. Então, quando a gente fala de normas, claro, então quando a gente foi para 16 anos agora, quando a gente fala de normas e recomendações, nem tudo para mim que é recomendado é, tipo assim, a recomendação de exposição à tela semanal, acho que chega, não sei, é 2 horas, eu acho. Mas se tu faz a divisão, 2 horas, é um capítulo de 20 minutos do Pokémon por dia. Tá legal, na nossa época a gente não via. Cara, Pokémon, a minha filha vê Pokémon agora. A minha filha vê Thundercats. Eu baixei tudo, tá todos os Thundercats pra ela, mostra Thundercats. Não, tô criando um monstro. Mas enfim, são 20 minutos Thundercats também. Foda-se, é o número mágico. Mas assim, eu acho que quando fala assim, exposição à tela, cara, é muito. E a gente falou sobre isso, por isso que eu queria falar contigo, assim, eu queria ver a tua opinião. Eu acho muito diferente um telefone, de um tablet, de uma TV, para uma projeção. O efeito é muito diferente, a luz é diferente. E outra coisa é exposição à tela, tipo assim, toma aí, chupa. Ou não, vocês dão uma curada, tem uma curadoria no que ele vai ver no YouTube Kids, não sei o quê. Sabe essas coisas? Eu acho que tudo isso influencia, não é muito preto no branco. Não vejo assim, cara. Né? Nada é preto no branco. É mais por perguntar como é que funciona, né? Lá em casa foi assim, hoje, obviamente, ele já transpassou algumas barreiras, ele já está jogando no tablet, ele tem os joguinhos dele também, tudo monitorado, né? Então... É difícil hoje em dia nessa... Tu liberou o teu cartão de crédito para ele comprar os assets do jogo no tablet? Chega aquela fatura final do mês, 4 pau. O que tem essa porra aí? Só skin do jogo. O tablet dele é só com a minha digital. Tá safo. E volta e meia, e ele dorme. Tudo dorme bem, de luva. De luva ele dorme. Tá dormindo assistindo Breaking Bad aqui, ó, bem maluco ali, ó. O gurizinho vai lá, só pega o dedinho do parque. Dorme de luva. Ele ainda não tem isso, mas daqui a um dia ele aprende. E eu perguntei isso, sabe por quê? Só um coleguinha dele na escola contar para ele. Fato. Eu tava na natação, cara, com a ela ali na natação, e aí tinha um menino, falou assim, 3 anos, muito novo no tablet. Tinha um ali eu acho que 3 anos, e o que me chamou a atenção não foi o tablet, que a mãe deu um tablet ali naquele momento e tal. Foi que a mãe disse, peraí que eu vou ver o teu irmão, né, que tava fazendo aula. Ele tava ali esperando. E, cara, veio uma outra pessoa, uma mulher, colocar o telefone para carregar na tomada, e o tablet dele estava ligado na tomada, não no mesmo não na mesma saída, tinha mais uma. Só que o cara, ele tava tão dentro da merda dele, do joguinho, que ele achou que ela ia tirar da tomada, e a criança começou a gritar, cara, tipo assim, e eu parei pra pensar assim, me deu eu parei ali o tempo, porque assim, quando que com 3 anos eu ia gritar com um adulto? Eu nunca ia gritar, começa por aí, eu jamais ia gritar com um adulto, com um estranho. E porque ele ia me tirar, sabe? Cara, me pareceu uma reação de um drogado, sabe? Tipo assim, não me tira essa... Tipo, puta, cara, aquilo eu tenho certeza me chocou que se... de uma maneira, meu, aquilo ali, cara... Naquele lance fatídico que o teu atacante da Inglaterra estava indo de encontro ao meu goleiro da Holanda em 2005, alguém chutasse aquele PlayStation da tomada, tu ia gritar histericamente igual. Não, o controle voaria, não ia gritar. Mas eu não tenho 3 anos, essa é uma reação de mas me chocou. Naquele momento tu teria 3 anos. Eu teria 2. Eu seria um gorila de 2 anos. Vou te dizer que até eu fico chocado de ver um pai deixando uma criança usar um tablet conectado na tomada. Descarga, né? Total. Não, mas eu pergunto justamente... A tendência, cara, quem dá os limites são os pais, entendeu? E aí tu tem que entender que quando acaba aquele horário ali, os meus filhos, eles ficam chateados. Eu quero continuar. Sim. Acabou. Agora é o momento de brincar. Pega teus brinquedos, escolhe teus bonequinhos, vai fazer e como é que é isso pro sono deles, Edu? Como é que isso influencia? Não afeta. A gente justamente usa os tablets antes de dormir, que é outra coisa não recomendada. Não utilize. Nunca. O Henrique e o Guilherme, eles desligam aquilo ali, a gente deita para dormir, pum, acabou, cara. Nunca afetou. Nunca tivemos dificuldade nenhuma. Sim. Eu tô dando exemplo tudo errado aqui, né? Mas... Não, velho, não é isso. Porque é um ponto. É que nem o Berté falou, não é preto no branco, né, velho? Não é fórmula matemática, não adianta querer enquadrar cada um no. Claro, tem os perfis, as médias, as situações que podem ajudar, que são orientadores, mas que, cara, tu é um exemplo. Todo mundo tem uma tia, avó,
sei lá, um velho na vida que fumou até os 94 anos, diz, meu bisavô fumou até os 90 anos e nunca aconteceu e nada. não morreu. Então, não morreu. Então, cara, de não novo, morreu porque era ruim. Mas o ponto é, eu gosto de perguntar isso porque, cara, ela não gostava muito de desenho. Ela gostava de filme. E aí eu sempre gostei muito de Estúdio Ghibli, né? O estúdio que faz os filmes, aquele, sei lá, como é que é? Tipo, de filme de animação. De animação, e animação não 3D, animação desenho, né? Faz Totoro, Spirited Away, eu não sei, eu acho que é Viagem de Chihiro, tem vários, né? E tipo, quando começa a ver, os caras são maravilhosos. E não é um filme para criança, ele é um filme com uma temática, uma exploração assim, e tem um nível de abstração muito grande. Só que eu percebi, se tu vai nessa, tipo, não pode TV, eu perco de perceber nela que ela é muito atenta a storytelling. Por isso que ela não gosta de desenho. É tipo assim, muito... Pum, acabou. Ela gosta do arco. Ele não tem arco, ele não desenvolve. Ela gosta de longo. Ela provavelmente vai gostar de livro que nem eu gosto. Livro que para de pé, sabe? Com 1000 páginas, pelo menos. Eu gosto disso. E ela também parece isso. Só que, porra, se não expõe, se não vê, cara, eu acho que... Por isso que não é, tu tá dando exemplo errado. E bem pelo contrário. Tu tá dando um exemplo que funciona, mas que ele vai contra as como errado, mas... Exatamente, do que é tido talvez como errado ou condenável, mas que na verdade não necessariamente seja. É a abertura de prisma e de paradigma. Nós aqui em casa, particularmente, a gente tem evitado muito a questão de exposição à tela. Cara, o neném tem 11 meses, tá? Fez 11 meses agora, tá? Então, sim, não tem tela para isso. Não tem tela. Então, só que assim, realmente assim, ele tem dormido muito bem, né? Vai ver a galinha pintadinha. Não, mas, cara, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu já trabalhei com licenças desse sentido, eu sei o básico, né, o suficiente para isso. Eu não tenho muito problema. É muito provável de que o dia que ele começar a chegar nessas situações, eu vá querer assistir com ele até para ter um processo de relacionamento, eu e ele, nesse sentido, né? Mas eu faria uma ressalva. Eu faria uma ressalva. Não teve TV aqui em casa. TV. De ligar num canal de TV... tipo infantil e ver TV. Não tinha TV na tua casa. Não, como TV tinha, a TV não era para isso. Não, exatamente. Não, a TV para elas nunca foi uma opção, tipo assim, ligar eu vou ver o desenho, tipo a marcha. Cara, aquilo lá é insano, aquilo lá é uma estupidez. Não vai ver aquela porra. É que hoje em dia tem tanta coisa, cara. Na nossa época a TV era uma coisa, velho. Era uma coisa. Tem tanta coisa, mas a gente consegue hoje fazer. Eu acho que o trabalho dos pais, na boa, cara, é ter um mínimo de noção, fazer um pouco da curadoria só do que os filhos veem. Porque assim, não acho que é um horror eles assistirem, mas não dá pra ver qualquer merda. Tu não gosta da marcha? Tá louco, aquilo lá é pior que o Pica-Pau, a versão 2 do Pica-Pau, sabe? Pica-Pau louco. Pica-Pau psicodélico. Psicodélico é muito pior, cara. Não faz... A criança não aprende. O meu pensamento é assim, beleza, o desenho ali para entreter e tudo mais. Existe algum ensinamento, alguma exploração que não é tão óbvia? Não existe. Não existe. Mas sabe que tu falou num ponto muito importante. Sabe que o Gui, com 3 anos de idade, ele já contava em inglês até, sei lá, 10, 20... Sabia todos os alfabetos, todos os números, as cores, tudo. Talvez 3 anos eu esteja até puxando para trás. Acho até menos que isso, sabe? Para cima, exatamente. Por causa dos desenhos educativos que tem no YouTube, das cores, dos números, aquela coisa repetitiva, né? Isso, mas assim... Vai lá, desculpa. Isso é uma coisa que o Henrique não pegou. Por quê? Porque o Henrique quer acompanhar o Gui. O menor, eu não sei se na tua casa é assim, Berta, mas o Henrique ele quer pular fases que o Gui não pulou. Ele seguiu toda aquela fasezinha certinha das idades e o Henrique ele quer pular. Então o Henrique não sabe. A eloquência verbal do Henrique, a fonética dele, com 3 anos, o Gui com 3 anos já falava inglês. Sabe? Não que nem a tua a gente falou sobre isso, eu acho que foi com a Misha, a gente falou sobre isso, sobre essa questão, não, acho que até com o Duda, foi com o Duda, do Eduardo Cois, acho que foi o segundo capítulo, o segundo programa, a respeito dessa questão do filho mais novo e do filho mais velho, e o fato do mais novo acabar tendo que ser positivo por alguns aspectos, acaba adiantando os processos, ou parece que evolui de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo, como o Edu comentou agora, pode pular algumas etapas que são necessárias, né? E outra coisa, engatando uma segunda, nós já falamos sobre isso semana passada, o pessoal tem detectado, tu falou que ele está com 3, né, Edu? O pessoal tem detectado um problema muito sério no processo de elaboração de fala e tal, agora nesse período Covid. Não sei se isso talvez possa ter influenciado ou não, mas com certeza a grande maioria da vida dele
e do relacionamento de pessoas com pessoas de fora tenha sido com máscara, né? Exatamente. Então o processo de mímica é meio prejudicado. Ele é uma criança geração Covid, né? O Henrique, ele saiu de Coronials. casa há muito pouco tempo. A gente respeitou muito aquela questão ali do ficar em casa. E o Henrique, ele não frequentou a escola até 20 dias atrás. O Gui, com 4 meses, ele já estava numa escolinha. Então, ele teve um desenvolvimento muito maior, uma vida social já desde novinho. E o Henrique não, é nítido o desenvolvimento na questão da fala, perto do que era o Guilherme. O lance todo de desenvolvimento, cara, pelo menos da maneira que eu vejo, assim, eu não vejo problema em expor eles a conteúdo já pré, né, pronto, tipo um desenho, uma coisa, mas se a gente não aterriza essa experiência deles numa atividade física, né, eles dificilmente vão conseguir assimilar para que aquilo serve. Tem um exemplo que a gente teve. A gente aprendeu, eu nunca me esqueci isso ali na escola, no João Paulo, quando a gente aprendeu o logaritmo acho que era o Fialho, professor. E ele me explicou ele explicou pra gente, né, o que era logaritmo, não como fazia, para que servia o negócio. Cara, aquilo fez assim, por que todos os outros professores de matemática... Deve ser por isso que eu não lembro, mas para mim... então, ou física, exato. Exatamente, por que tu lembra disso ainda? Eu lembro que ele aterrizou o conceito para mim, cara. E não, sem sacanagem. E eu acho que a gente faz é um esforço muito grande, mas muito válido a gente conseguir fazer isso com as crianças, entendeu? Tipo, não passar a informação, mas aonde ela está aplicada, o contexto dela. E o que eu sinto falta nessa geração total digital é que a informação vem muito fácil e na hora de aplicar existe uma certa preguiça, talvez. Tem um excesso de informação, né? Um excesso de informação que muitas vezes é uma informação de baixa qualidade, né? Então, por isso a curadoria nossa é muito importante, cara. É muito importante. Mano, a gente tem que entender que hoje em dia tu consegue aprender a fazer qualquer coisa literalmente, num clique ali, num tutorial e alguém ensinar. Só que a diferença é que é o seguinte, tu tem que ter e todos temos que passar por isso, que é a capacidade de filtrar o que é válido e o que não é válido. Né? Tem muita informação, tem muita disseminação de conteúdo e nem tudo, longe disso, né? São situações que são válidas, né? Que nem ontem eu estava fazendo uma planilha no Sheets aqui, eu precisava de uma fórmula que eu não estava ligado como é que fazia essa fórmula. Mano, sabe? Procura, vai. Cara, eu passei por uns 8... passei por uns 8 vídeos até realmente conseguir encontrar um cara que estava explicando certinho como é que funcionava o negócio. Mas então, tem essa curadoria, tem essa procura. Eu acho que essa gurizada, ela já vai meio que nascer com esse drive do tipo, não, isso aqui não funciona porque eu quero, isso aqui não funciona porque eu quero, isso aqui não funciona porque eu quero. Não, isso aqui, beleza, como é que faz? Agora, muito como ele vai assimilar isso? Se tu me permite, eu vou dar um exemplo aqui do Guilherme. Quando a gente era gurizão, que a gente jogava videogame, vamos falar do Mario. Para virar o Mario, a gente passava um mês para jogar todas aquelas fases do Mario, porque tu ficava lá, chegava no chefão, morria, chegava no chefão, morria. E o Guilherme, ele descobriu que tu consegue pegar as manhas pesquisando vídeo no YouTube. Então ele não quer mais tentar passar. Mas tu não tinha uma PC Gamer lá que te dava os cheats? Claro que tinha. Mas só tinha uma por mês. Verdade. Só tinha uma por mês. Exato. Não, esse ponto, na verdade, é muito legal. O teu ponto, cara, é um ponto que eu não sou professor, mas eu dava aula no Instituto, né, Europeu de Design aqui. E uma das coisas Não, eu não consigo dizer que eu era professor porque eu nunca fiz pedagogia, né? Mas a minha didática era bem diferente, era muito mais voltada pela prática mesmo. Mas enfim, eu estragava mais vezes do que eu consertava, mas dava muito certo. Sem ser professor. Exato. E eu acho que eu ajudei em algumas coisas. E uma delas era justamente essa. Existe uma coisa que é o processo. Enfim, todo mundo fala que o negócio o importante é a caminhada e não o final. Não, acho que não. Acho que o importante é a caminhada que leva a um final bom. Né? Não adianta só caminhada e não chegar a final nenhum. Mas o processo que a gente passa, ele é 80% da história. Então o Mario que a gente jogava era aquela puta, todo dia ele não conseguia, até conseguir. Tem caras que exploram hoje, falando de videogame, como a empresa From Software, né, os japoneses lá. Os caras exploram justamente isso. Tem jogos que, cara, é risk and reward. Tipo assim, eu tenho um monte de, sei lá, ourinho na minha mão. Eu arrisco ir até uma distância que eu não sei o quão longe para eu poder botar num potinho, ou para agora. É tudo uma troca. Eles exploram um pouco essa... Mas hoje isso não rola mais hoje. Cara, aí que tá. Tem umas coisas que a gente vai entender. É muito legal isso que tu tá falando. Porque vai bem de encontro, assim, eu consegui assistir ontem
um negócio que se encaixa no meu perfil hoje, que é o Explained, né, do Netflix, né? Então são vários droplets, né, várias pílulazinhas sobre assuntos. Cara, eu acho que eu já devo até ter comentado alguma coisa a respeito disso aqui, tá? Então os caras falam desde a cultura de produzir, consumir, vender, a economia do cannabis, ao ponto G, ao ponto de exclamação na literatura, enfim, ao K-pop, a história do K-pop, para quem quer entender. Então eles fazem um resumo bem dinâmico, bem interessante em 20 minutos, e tu quer saber um pouco mais, depois tu vai atrás, né? E é bem legal. E ontem eu não tava com muito saco, eu tinha pouco tempo para ver, e tava tarde, mas eu queria ver alguma coisa para botar minha cabeça fora do ar um pouco, e eu caí de novo na nova temporada, e a nova temporada foi sobre xadrez. Eu sou um apreciador do xadrez, gosto de jogar xadrez, sou um péssimo jogador de xadrez, mas eu adoro xadrez, muito. Eu também, eu curto muito e eu sou muito ruim. Mas e não só ali nesse documentário, mas em outras situações que eu já vi, o xadrez ele é nitidamente um jogo que ele requer prática, tá? Tu não precisa ser ultra mega inteligente, tu precisa ter, obviamente, o mínimo de capacidade de recorde, de gravar, e outra. Tem um seriado, né, que chama The Queen's Gambit. É isso seriado, aí é exatamente isso que eu ia entrar no assunto. A questão é... O Gambito da Rainha, para nós brasileiros. The Queen's Gambit e o Gambito da Rainha. Há uns 6 meses atrás eu fui numa livraria aqui vender uns livros que tinha muito livro aqui, a gente estava dando, enfim, minha esposa, a gente precisou se desfazer de alguns livros, e o que é para um amante dos livros como o Berté é um crime. Fui num sebo vender os livros, fiz uma curadoria rápida ali, cara, não tinha mais espaço, velho. E aí, oportunidade para outras pessoas lerem com é isso aí. Aí o que acontece? Eu entreguei os livros pro cara e vi alguns livros de xadrez. Verdade. E foi logo depois de nós termos assistido o Queen's Gambit, né? O Gambito da Rainha. E eu falei, como é que tá? Pedi pro o dono, é um cara muito bacana e tal, é um senhor assim mais velho, mas ele foi muito gente boa, colecionador aqui em Caxias do Sul. Bem clássico. E eu tava falando com ele, eu falei, cara, e aí, o pessoal tem procurado? Ele falou, tu não tem ideia, cara. Tu não tem ideia o que o pessoal tem procurado de literatura sobre xadrez por causa do seriado. Aí, voltando, só para não perder o fio da meada, eu tava assistindo, então, esse Explained sobre o xadrez, tá? Aliás, quem é a voz desse capítulo específico é o ator, aquele que faz o Dwight Schrute, do The Office, né? Entre jogos que a gente tem hoje ali, sei lá, Fortnite, sei lá o que mais que tem ali, sei lá, tem o pessoal tá fazendo muito, tem muito, tipo, o pessoal jogando jogos mais antigos, eu tô vendo o pessoal jogando, tipo, Resident Evil 1, enfim, esse tipo de situação. Super Nintendo também, né? Estão jogando Super Nintendo, Super NES e tal. Sabe qual que é o jogo que mais... Os teus guris jogam isso, não? Tu não joga com eles? Direto, eu comprei aquele que tem o Super Nintendo, Master System, Mega Drive. Sim, tudo junto. Aí, ó. Que é um jogo básico ali, né? Descomplicado. Mas só para terminar, você sabe qual que é o jogo que mais cresceu em assiduidade nesse último período? Assim, ó, tipo 1.500%, uma coisa assim. Xadrez. É um jogo de 2.000 anos. Mas olha, jogo curioso. Um negócio curioso. O seriado foi responsável por isso. Eu fui para ali, eu dei muito tempo atrás de presente para meu pai xadrez, um negócio de pedra sabão, assim, feito à mão. Um jogo de xadrez. E tá lá no apartamento deles lá e tal, tudo mais. E aí fui com ela e ela jogou no apartamento, na casa, tudo mais. E ela viu e como é que é? E eu expliquei para ela assim as regras, né? Como é que isso aqui movimenta, cara, é automático assim, tipo, eu quero jogar isso aqui. Porque é um jogo muito bacana, né? É um mini mundo. É um jogo excelente, é um jogo sensacional. E eu não me lembro, eu fui isso, claro, todo mundo lá na praia jogava dama, né? Óbvio, que tabuleiro de dama lá. Ludo. Nunca soube jogar porra do Ludo. Que me chama de moinho. Eu não Ludo, não sabia jogar. Jogava Ludo, jogava General. Não, General sim, mas... Na praia, Dorminhoco. Então, e é muito louco, cara, porque a gente acaba passando batido e as crianças curtem demais isso. Isso que tu falou aí do Super Nintendo, né, que tu comprou pros teus guris. Eu peguei e fui meio que contra a Paola aqui. Aí ela demonstrou de cara, assim, ela gosta de jogo. Porque desde pequeno a gente fazia os nossos jogos. Pegava e fazia, tipo, jogo de dado, assim. Eu desenhava todo um landscape, assim, né? E aí, quanto mais o número que tu gira, tu cai numa casinha. Aí se tu cai, tu volta 3 casas.
uma maneira de ensinar meio que matemática, assim, para ela. E, meio tipo, que jogo da vida. cara, 2 anos e meio já curtindo demais. E tipo, puta, ela gosta de jogo. Ela pegava a regra na hora, assim, pum. Então é uma pessoa que curte jogo. Legal. E ela realmente gostou de videogame. E aí eu mostrei esses com emuladores, assim, eu mostrei jogo antigão para ela. E, putz, grudou direto, assim. Ela joga no Switch tal, Mario, agora Odyssey e tal, ela gosta, os novinhos. Ah, legal. Mas aqueles antigos, e são muito difíceis, cara. São jogos difíceis, assim. E aí eu percebi que o jogo antigo, ela trata meio que como um xadrez quase, sabe? Tipo assim, eu preciso crescer um pouco mais para isso. Para aprender. Cara, não era... É muito louco isso, eu acho. O xadrez deu essa popularizada, claro, o seriado foi um seriado muito bem assimilado por todos os públicos, né? Inclusive os experts, assim, os jogos que tiveram lá foram jogos estudados com assessoria de jogadores profissionais de xadrez para realmente não ficar aquela coisa só mexendo a pecinha, não. Era um lance, só de um lance. Cara, tu pega um profissional, um mestre, um grande mestre, outro é um cara muito aficionado, ele vê um snapshot daquele lance, daquele tabuleiro, ele já consegue sabe tudo que vai acontecer. Ou que jogo foi, né? Ou com as possibilidades. Então, os caras trabalharam se eles foram bem fidedignos nessa situação. Fora a questão romântica, né? Mas outra coisa que ajudou muito é o chess.com, né? É o aplicativo, ou pode ver pelo celular, que é muito amigável. Cara, tu joga com... Outro dia eu tava jogando, eclodiu a guerra na Ucrânia. Aí eu tava jogando, porque eu jogo aleatório, assim, de novo. Eu entro lá, jogo um joguinho rápido de 10 minutos, né? 10 minutos é o tempo que tu tem para jogar. E eu tava jogando, cara, entrou um cara da Ucrânia. É o tempo que demora para perder, né? Pro cara da Ucrânia. É o tempo que eu demoro para perder. E, cara, e veio um cara da Ucrânia. Eu lembro que eu olhei a bandeirinha da Ucrânia, porque aparece a bandeirinha do teu país, e falei, Ucrânia, cara, tu é da Ucrânia mesmo? Ele falou, vocês não estão em guerra? Não, mas é que tô na minha almoço. Televisão dele. Ele falou, não, eu tô indo embora na sequência, mas eu tô aqui esperando. Eu falei, tá, então tá. E eu ainda ganhei do cara, devia ter aliviado a mão, né? Mas não fui um bom brasileiro. Foi um brasileiro perfeito. Falar em brasileiro perfeito, eu quero... o Arthur lá. Esse é um assunto que a gente teria que falar sobre essa porra aí. Isso aconteceu essa semana, foi uma merda. Eu tô por dentro dessa porra, eu falei que eu não tava. Arthur Duval, é isso? O nome do cara? Duval. É aquele cara do Movimento Brasil Livre, né? Do MBL. Esse é o nome dele, do animal que falou da... Todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo isso ali, mas, velho, me desculpa, não tem contexto que isso aí se encaixe de uma maneira correta, velho. Não tem. Primeiro que ele foi lá para se promover, né? Sim. Quer se promover. Já é. Ele é político na pauta, né? O que estão falando? Estão falando disso, então eu vou botar o cara. Aqui em Caxias tem uma coisa que acontecia assim. Tem um negócio chamado Caravaggio, Nossa Senhora do Caravaggio, né? Que é uma procissão. Sim, o Filipão deixou famoso. Deixou famoso e tal. Então tem um feriado por ano que o pessoal faz uma romaria. É muito normal. O pessoal pega. Tem gente que vai só para caminhar, tem gente que vai lá para rezar mesmo, tem gente que faz uma vez. Tinham alguns políticos aqui que dois, inclusive, foram governadores do estado, que é uma história clássica. Eles faziam o caminho da procissão ao contrário do que o pessoal estava fazendo para ser visto e cumprimentar todo mundo. Claro. Então, velho, quando o político faz esse tipo de situação, tu sabe que não tá errado. Tem uns que chamam de gênio, tem uns que chamam de... Mas quando esse Duval vai lá para fazer esse tipo de coisa, e um vídeo desses vaza com esse tipo de conteúdo, mano, cara, não dá, cara. É que esse tipo de coisa que não é, não foi uma escorregada. O cara que fala uma merda dessas, ele é o que sai dele. Cara, tem 2 minutos de áudio, não é uma escorregada. Não, claro. Uma rateada, você lá e fala uma merda. Não tem muito. É que hoje em dia a cultura de cancelamento é muito forte, tá? E porque tá lindo isso, só que tem algumas coisas que estão sendo canceladas que realmente, cara, é uma cagada. Isso não poderia acontecer, entendeu? Mas quer ver, vocês estão entrando nisso, eu queria perguntar um negócio pro Bonelli, que pra mim é, cara, tão difícil quanto que tu comentou comigo ali que aconteceu na escola do teu filho. Preciso falar sobre isso, cara. Porque isso... Senão vai morrer o assunto, né? Hã? Isso aí, vamos lá. O mundo tá louco, cara. Não, o mundo tá fudido. Mas há muito tempo eu já... Cara, todo dia eu acordo, tipo assim, puta, mais um dia que não caiu o meteoro. Porque precisa cair, entendeu? A gente se conhece muito... Nós três nos conhecemos há muito tempo, né? Mas momentos diferentes até, né? Tipo, quando a gente entrou na faculdade, foi quando eu conheci o Tessari e tudo mais, né? Mas eu nunca expus muito, cara. Mas assim, a minha descrença com a humanidade, assim, é absurda.
Tá difícil, cada vez mais difícil, né? Tu pega esse episódio que a gente falou agora, cara, é uma coisa que tu fosse desenhar um roteiro e dizer, não, isso não acontece, não tem como. Exatamente. Ele beira a ficção, cara, isso aí. Eu escutei isso e falei, não, cara, é alguém imitando o cara, só pode, porque tem muita desse tipo de coisa, só pode, velho, não tem, cara. Um cara em sã consciência político que entende que tem uma postura, o cara mandar um áudio desse tipo de situação. Ah, mas aqui não tá fora do A gente já falou aqui, tipo assim, quando tu tem filho tudo muda, e aí porque tu vê as coisas, né? Diferente de ter filho ou imaginar que tu tem filho, né? Ou simpatizar. Sim e não, cara. Tipo assim, eu não mudaria, eu nunca mudei o como eu lido com todo mundo, porque eu nunca vi, sei lá, nunca vi muito diferente homem e mulher, pra falar a verdade. Talvez é porque eu sempre vivi numa bolha. Né, casa com mulher, daí fazer arquitetura, tem muitas mulheres, não sei. Mas tipo, de mulher, né? Hã? Tu sempre viveu no meio de mulher. Eu sempre vivi, cara, mas assim, é uma coisa muito louca, eu não consigo entender o que acontece, é uma coisa... Cara, eu fui o contrário, eu sempre vivi no meio de homens, cara, família de homem, primo homem, e coisa arada, e eu não piadinha eu curti, entendeu? Falou, eu não curto piada, assim, esse tipo de piada. Mas é que tá. Mas aí que tá, mesmo, eu tô dizendo, mesmo desse sentido, já ter passado por essas fases que o cara fazia essas piadas ridículas, coisa parecida, o cara vai assimilando, mas o que o cara falou, por mais que o cara seja desse contexto fora não tenha mulheres na sua vida, tu entendeu? Não justifica. Não, mas esse é meu ponto, eu não acho exatamente. que isso eu não acho que exista nesse caso, eu não quero cancelar ninguém, nada disso. Não nós não estamos cancelando, mas é que eu acho que não existe, não existe, não tem ali, não tem e outra, tudo bem, cara. Tu quer falar sobre esse tipo de coisa, cara, sei lá, tá? Cada um cuida do seu, né? Cada um paga suas contas nesse caso. Nós pagamos as contas dele, porque ele é deputado, né? Mas enfim, a questão é a seguinte, senador, sei lá. A questão é a seguinte. Deputado estadual em São Paulo, né? Então nós não pagamos as contas dele. Então a questão é a seguinte. Mano, cara, hoje eu não entendo aquela galera que, tipo, que grava vídeo fazendo um troço, depois vaza e fica todo away, o cara manda áudio. Caiu na internet, ficou na internet, cara. O cara não se liga. Meu ponto, essa galera tem filhos. E é isso que me apavora. Essa galera tem filhos. Filho. Eu não faço ideia. Eu tô generalizando esse tipo de gente. Esse tipo de gente tem filhos. Esse tipo de gente tem filho, entendeu? Que nem que a gente vê os caras na televisão. Vai passar esta visão podre pros filhos dele, cara. Ou não vai passar visão nenhuma, os filhos vão olhar para ele e vão achar que aquilo é o que é. Isso me choca demais, assim. Por isso que eu vejo como outras coisas estão hoje, cara. Foi muita cagada da nossa geração, ou um pouquinho mais velho, talvez também, ou mais a nossa, que tá cagando loucamente. Porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, então enche os filhos de coisa. Ou tá aqui um monte de coisa e eu não preciso ficar com o filho. Ou, sabe, cara, a gente tá cagando loucamente. Criando uma geração inteira, assim, que completamente desprovida de ferramentas emocionais, com pouca base, entendeu? Com pouca base. Eles têm a capacidade, eles têm as ferramentas à disposição, mas eles não sabem qual delas usar ou para que momento. Eu acho muito estranho. Aí eu queria voltar e perguntar o que aconteceu lá na tua escola, finalmente. Não vou nem fazer a introdução da história. Conta pra gente a história que nem tu contou pra mim. Que, cara, eu fiquei apavorado, que eu não sabia o que eu faria no teu lugar. Assim, eu ia, só um parênteses, sabe, até nós aqui, vamos falar, a gente se conhece e tudo mais. A gente tá montando a nossa base com nossos filhos, entendeu? É isso que falta no mundo. A gente está passando valores, a gente está passando coisas que a maioria das pessoas não tá passando. A gente vê hoje muita bosta no mundo, né, cara? E a gente tem a base, eu tive uma base familiar, tu conhece, tu teve a tua, e a gente está tentando passar para os nossos filhos, mas o mundo é uma... Não, tu teve a tua, eu não tive muito a minha. Não, mas tu é um guri do bem. A gente está competindo como pais com um mundo podre, cara, com um mundo cruel. É que, cara, assim, de novo, a gente passa a nossa base, eu sei que tudo é muito relativo, a gente não sabe o mal que a gente faz, né? É muito difícil isso, porque tem nem bom senso, é absolutamente relativo. O que é bom pra gente pode ser muito ruim, a gente pode estar ofendendo um monte de gente sem saber. O básico do bom tu sabe, né? Concordo. Respeitar o próximo, respeitar as diferenças e tudo mais. Concordo. Cara, e essa competição é tão desleal que eu te digo que a gente passa vários conceitos. Aí teu filho chega no primeiro dia de aula e volta falando palavrão. Primeiro dia de aula. Tu tá falando do que a gente falou, exatamente, tá falando do que a gente falou, quer ver, só pra ver se é a mesma coisa, tá? Ensina ela, tipo assim, para aqui, faz direito, quando coloca dentro da caixa, quando acabou faz isso, pede com licença, por favor. E aí vem a mensagem, festinha de carnaval do colégio. Mandam 3 e-mails, um e-mail, um WhatsApp, não sei o que, de 3 fontes diferentes, diretora, coordenadoria, professora, dizendo, não venham de fantasia, porque os alunos já fizeram as próprias fantasias.
Chega lá, e aí vai a guria ali de uniforme, que parece o pessoal de Sedex, entendeu? O uniforme dela. Igualzinho, amarelo azul. Amarelinho. Amarelo azul. Foi lá entregar a carta na escola. E aí, chega lá, tá um monte de princesa, de super-herói, de não sei o quê, de parará. Caralho, velho. E aí, o que ela vai... Ó, falei palavrão. O que ela vai pensar? Por que eu sou a otária que respeita o que foi me passado, entendeu? Como o correto? Se todo mundo tá aqui bonitinho e eu tô de carteira. Pior é minha mulher, que quando eu era criança tinha fantasia na escola e ela errou o dia, foi no dia só ela fantasiada. Massa! Ela queria morrer. Exceções. Dela, né? É que nem pelada. Deixa eu contar a história lá então, para não perder. Conta, senão não vai dar. Vai lá, conta. Escola, meu filho, primeira série, tá? Primeira série do ensino fundamental, acho que é isso que fala hoje, né? Isso. Né? Nossa época era primeiro grau, primeira série do primeiro grau. Cara, primeiro dia de aula agora, semana retrasada começou. Uma aluna nova na escola, nem veio dos ensinos mais fundamentais, básicos, sei lá como é que chama. Cara, uma menina, não sei nem o nome dela. Primeiro dia de aula, ela chega para uma coleguinha com 6 anos, se encosta atrás da coleguinha que estava no bebedouro e fala assim: eu vou arrancar teus olhos, eu vou te matar. Puta que pariu. Mas com raiva. Não era uma brincadeira. Esse é o capítulo 1 do seriado. Com 6 anos, mano. O negócio foi muito tenso. Deu um rebuliço no WhatsApp lá, porque agora tudo é WhatsApp, o WhatsApp que eu odeio. Tá lá tudo no WhatsApp. No segundo dia, ela me bate numa outra coleguinha, com uma cadeira, cara. Ela não bate com tapa, ela bate com uma cadeira. Ela tava no México, sabe esse negócio que aconteceu lá entre os times? Tava lá ela. Tava no campo lá. E depois ela fez mais alguma outra, e sempre com menina, tá? Ela não se envolve com meninos. E aí começou aquele rebuliço, cara, uma criança sempre com meninas. Uma criança com 6 anos que vai dizer que vai matar a outra, que vai arrancar os olhos, que vai bater, que tá chegando naquele... Não criou nenhuma inimizade ainda, porque, cara, aí no decorrer do dia tu pode criar uma inimizade aqui e criar uma rixa e dizer que vai brigar e sei lá o quê, né? Dizem que isso tem que acontecer quando tu vai preso, né? Tu chega na prisão lá, tu já arranca a cabeça de um, já fura os olhos do outro pro pessoal saber com quem tá se metendo. Ela andou vendo seriado errado, né? Ela viu ali Prison Break, qualquer coisa. Para contar essa história com o final, isso foi no segundo dia de aula aí, que eu fui buscar as gurias lá na escola, aí chegou uns pais para falar, o que a gente vai fazer, não sei o que a escola vai fazer, que eu não tô com confiança de deixar meu filho lá, e nós também não tava, porque a gente não sabe o que uma criança de 6 anos, a gente, mas é só 6 anos, mas ela pode matar. Meu, um lápis é uma arma, velho. Pode fazer qualquer coisa, ela não tem nenhum discernimento daquilo. Viu? A Mia tá concordando. Desculpa, vaza. A escola botou uma psicóloga dentro da sala de aula para acompanhar aquela menina, e eu confesso para vocês que eu não sei mais o que aconteceu, eu sei que silenciou. E um dia eu fui buscar o meu filho, o Guilherme, na escola, ele estava no laboratório de ciências, e aí a professora veio me dizer que que ela teve que se ausentar da sala, e o Guilherme ele tem um pouco de medo de ficar longe de um adulto, e ele ficou um pouco com medo e chorou. Chegando em casa, ele me falou que a professora foi levar justamente essa aluna que tinha brigado com uma coleguinha lá para a diretoria, para sei lá como é que chama hoje. Então, quer dizer, alguma coisa ainda está acontecendo. Então, o mundo é muito louco, cara. Primeira série. Primeira série. Não sei os pais mas vocês não fizeram na primeira série, minha mãe recebeu uma assinatura na agenda que eu mandei a tia Márcia tomar no cu. Tá louco? Eu nunca ganhei uma... eu não tenho muito orgulho disso. Depois eu chorei no final do ano que ia acabar. A tia Márcia, eu vou ficar com saudade da tia Márcia. Eu cortei o cabelo de uma colega minha sentada com a tesoura. Passei, cortei. Mas olha que saudável, cara. Eu não vivi minha vida. Eu não ganhei coisa na... Cara, eu não vivi minha vida, cara. Hoje é no aplicativo, na época era agenda. Eu joguei a agenda pela janela. O máximo que eu fiz foi no 3º ano planejar, botar só planejei, que era arrastar o armário que ficava do lado de fora na porta para a turma não poder sair inteira. Só fiz isso. Não fiz nada. 3º ano. Tu era o mentor. Que horror, cara. Mas e aí? Mas não teve uma reunião dos pais, cara, para falar? Lembra quando a gente foi para a diretoria, lembra que a gente tomou um banho de chuva e a gente foi tudo para a diretoria, acho que era aniversário de uma colega nossa, Aline, e a gente foi para a diretoria, ela falou assim, acho que tem que bater palma para vocês, eu bati palma dentro da diretoria. Cara, não lembro disso. Tu não lembra disso? Não, cara, a gente foi criado num lugar muito louco. Eu não lembro disso, cara. Eu lembro.
arrancar os olhos de ninguém, cara. Claro que não. Eu lembro em escola, na 5ª série, quando eu cheguei lá no Dom Bosco, lembro que era o Padre Quiliano, e eu passei muito mal, tipo assim, ó, tô muito mal, tô passando mal. Não, óbvio. Ele me deu um remédio e disse, senta ali. E eu sentei ali do lado de fora, que ficava perto do banheiro, mas não tão perto. Cara, fui correndo pro banheiro, vomitei, entupi a pia, assim. E aí ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi me xingar. Ele me xingou porque eu não fui no vaso. Mas isso era normal, né? Não, cara, uma criança, tá passando mal. Parte sem tamanho, faz aquilo lá, bota em risco a vida dele, ele se salva, sai tudo bem. Aí tu, em vez de ficar aliviado, tu vai lá e dá uma xingada nele ainda. Isso, ele falou e me xingou, que burro. Mas minha pergunta é, os pais não se juntaram no WhatsApp para falar, tipo assim, escuta, com os pais da criança, entendeu? O que tá acontecendo? Tem algum problema? No WhatsApp, e teve um pai que teve a petulância de dizer assim que aquilo ali era um absurdo que estava acontecendo, que era uma criança apenas de 6 anos e que se fosse o filho deles, os pais iam ficar muito chateados. Aí eu só sei que uma mãe acabou com a conversa e botou assim, quando for com a tua filha, tu dá a tua opinião. Aí não teve mais conversa. Que louco. Eu gosto desses embates aí, porque não é um debate, é um embate, né? Porque não tem muito certo e errado. Minha curiosidade é, tipo, não acho que tem que... Porque no momento que tu criminaliza a menina, por qualquer motivo, ela vai virar uma psicopata, né? Até então essa era a preocupação, era justamente essa. A gente não sabe que base familiar vem. Mas o meu ponto é só de conversar com os pais dela, tipo assim, tá tudo ok? Porque tua filha falou um negócio que qual não é a parece postura? ok. Qual é a postura dos pais dentro dessa situação? Porque o negócio que eu não sei se é com vocês percebem isso, cara. Assim, ó, e não importa muita idade, né? Criancinha, claro, pequena, assim, nem tanto. Mas quando cresce um pouquinho mais já, ela chega em casa, ela faz uma coisa que ela nunca fez, ela tá repetindo. Alguém fez aquilo com ela. Ela vem e testa com a gente, com os pais. Né? Isso tu vai ela viu em algum lugar. Cara. Tu vai perceber muito isso. A minha filha é muito tranquila. Ela chega um dia e ela puxa minha orelha. O que é isso? Da onde veio isso? Quem é que fez isso? Entendeu? Não sei que... Eu falei que meu filho no primeiro dia de aula voltou. É nítido, ele não falava aquilo, ele chegou falando. Ele tá testando bem que isso é normal ou não é? Ele consegue perceber no filho algumas coisas, se quiser perceber. Se tu convive, se tu tem essa convivência diária, tu tem essa percepção. Por isso dá atenção, porque ele vai vir e ele vai testar contigo. Sabe que essa situação da guria ali me lembra no meu ano do quartel, tava na guarda. E tinha um soldado que ele era muito revoltado, assim. Porque que acontece? Tu vai na guarda, tu dorme, aí vem o sargenteante lá, o sargento que tá na guarda lá, e vai te acordar e vai dizer assim, tchê, levanta lá, vai que é a tua vez. Aí tu faz todo o circuito da ronda de guarda, né? Então tu vai no posto 1, aí dali a 1 hora tu vai no posto 2, dali a 1 hora tu vai no posto 3, tu circula todo o quartel, né? Pra fazer uma troca. Mais ou menos isso. Só tem aquela cutucada, vai, tua vez. Vai que é a tua vez, exatamente isso. Aí, o que acontece? Tinha um cara que achou, sei lá, velho, não sei, o cara tava revoltado, só que a diferença, hoje eu não sei como é que é, pelo que eu entendi, eu não sei, cara, eu servi em 2000, tá? Então faz 22 anos. Hoje, se eu não me engano, a galera serve com cacetete, tá? Mas na minha época, você servia com fuzil municiado. Umas pessoas... Travou? Voltei. Servia, tu tirava o serviço, ou tu fazia com fuzil municiado, né? Com FAL municiado. Caso aparecesse um gato na frente, um cachorro, né? Vai que não, é que tem galpões de munição, de arma, e em todo o Brasil o pessoal rouba armamento militar. E outra, também tem só que assim, cara, porra, tu tem 18, 19 anos, né, velho? Cara, tu tá com um 762 municiado. Tem muitos casos de gente que sem querer dá tiro, isso acontece muito, né? E nesse dia específico, o sargento chegou lá e falou, ô guerreiro, bora lá que é a tua vez. O cara tava dormindo, né? Tava assim, embaixo da cobertinha, assim, ele botou o olho e falou assim, se eu sair daqui eu vou matar todo mundo. E voltou a dormir. E foi até aí o sargento me colou acho que se não me engano era um tenente até. O tenente olhou e falou, não, foi pro outro, vai tu que é a tua vez. Cara, no outro dia o cara tava expulso, né? Óbvio, né? Como é que tu vai dar um fuzil pro maluco desse, velho? Ele pode até não estar nem falando nada. Mas se tu negligenciar essa declaração que o cara fez, que é o meu ponto de vista nessa questão da menina. Entendi teu ponto. Tá, a negligência vai estimular da escola. Isso até foi uma sugestão que eu falei lá. Falei, cara, a gente tem que cobrar uma ação da escola para agora. Não é vou avaliar, qual vai ser a posição da escola agora. Se alguma coisa acontecer, porque provavelmente a chance é mínima, mas se alguma coisa acontecer, cara, isso é um sinal claríssimo, né? Exatamente. Mas quer ver? Eu dei um caso que foi parecido, assim, muito parecido. Parecido em questão de tempo de reação, muito menor.
Tava ali, um menino pegou, virou e chutou a minha filha. No meio das pernas, pum, machucou ela, do nada. E aí o que aconteceu foi, vi o que aconteceu. Óbvio que ela chorou. E aí, quando eu cheguei lá, o que me foi repassado pela professora foi, nossa, aconteceu isso e coitadinho, o menino, ele se sentiu tão mal, ele chorou depois que ele ficou todo sem jeito. Assim. Então, peraí, deixa eu entender. Ele chutou ela, mas coitado dele que vocês juntaram ali e falaram, não se faz isso, não sei o quê. Não. Então, um ponto. Né, a vitimização do agressor, que tá aí. A outra, ignoraram absolutamente a pessoa agredida. Foi ela. Tipo assim, tu levou um chute, tu merece mesmo. Entendeu? Certo, isso. E zero repreensão a partir para ter a percepção de que isso não se pode ser feito. Não, né? Oportunidade passada. Os outros que viram e não falaram nada, as outras crianças viram tudo acontecer, viram que não dá nada. E, tipo assim, é isso, entendeu? Perderam uma oportunidade de educar. Vem cá, todo mundo já tá vendo que eu não vou vilanificar. Ele não vai virar um vilão, né? Vilificar ele. Esqueci a palavra, isso aí. Vilanificar. Eu achei que era vilify. Vilanificar. Pensar em inglês aí, tu tá esfregando o pau na cara. Em português eu mal sabia falar, entendeu? Foi aprender as palavras novas, agora não sei traduzir. Esse que é o problema que acontece. E aí, quando voltou aos Estados Unidos, ele não sabia falar mais português. Isso é a pior bichice que existe. Não existe isso. Isso é mentira, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. O que acontece é que eu comecei a usar umas palavras que eu não usava aqui. Logo que ele voltou, eu fui jantar uma vez com ele no Outback e eu falei... Tu falou Outback, ele disse... Não, Outback. Outback. Não falei isso. Aí eu falei assim que eu ia baixar o app. Falei isso. Cara, até hoje eu não esqueço disso e aquilo mudou minha vida. Ele falou assim... Cara, por que vocês falam app? É app. Não. Isso é em português. Isso, cara. Não, falei. Isso é uma estupidez, aquilo velho. Mudou a minha vida. Eu nunca mais falei app. Ficou me traumatizou. Graças a Deus. Peraí. Não, pausa tudo. App é uma sigla. App é quando a gente... Como é que chama? Aplicativo. Quando a gente reduz a palavra, exatamente. Okay. Não é um app, ele não é um aplicativo de proteção dos piratas. Não é um app, ele é uma application. Não, tu tá certo, Berté. Não, mas é em português isso, entendeu? Não, tu tá certo. Mas é que tu tá certo, só que tu tá chato, é isso. Cara, foda-se você. Ele me traumatizou, cara. A gente te ama igual. Obrigado. Mas assim, eu vou dizer pra você, eu vou intimar vocês. 5 anos, e essa eu me lembro, e essa todo mundo lembra na minha casa. A minha vizinha, eu ganhei uma... Sabe aquelas planondas de isopor com jacaré? Podre? Eu ganhei uma dessas, assim. Tô feliz no corredor. E ela chegou e falou assim... Isso, curte onde eu morava, pra ver que playboy eu era. Ela chegou e falou pra mim, tipo assim, ó... Ai, que legal, ganhou uma plancha. E eu virei pra ela e falei assim, ó... É prancha. Bem assim, como eu falaria hoje. É prancha. Acabou o diálogo, entendeu? Não, eu mas consigo. Eu não me sinto só. mal, mas eu preciso Deixa falar eu falar pra pessoa que ela tá falando uma merda, entendeu? Eu consigo avaliar o quão confiável é um amigo quando ele te diz que tu tá com uma alface no dente ou o cara que não fala que tu tá com uma alface no dente. Simples. Sou eu. Mas isso não faz de ti menos mala, tu entende? Não, filho da puta. Claro. Mas assim, ó, eu peço pra vocês que estão escutando, conseguiram segurar até o final aqui desse episódio, escutem o primeiro, só a introdução do primeiro e do segundo Pai Vai Me Limpar. Não, tu não me corrigiu, mas é que eu não conseguia falar podcast. Não. Aí eu falava podcast, o nosso podcast. Sério, presta atenção, tá ridículo, velho. Nos 2, 3 primeiros. É meio estranho falar isso, né, cara? Podcast. Não, podcast, mas não é podcast. Podcast, fala normal. A gente tem uns negócios loucos que inventar. Eu tô contigo, cara. Eu sou um adulto que com 30 anos ainda falava manicômbio. Ou ainda falava endredom, cara. Endredom. Mas isso aí, cara... Então a gente... Não adianta. Mas eu sempre digo pra todo mundo ao meu redor, cara, me corrijam, não me deixem falar errado. Mas o meu problema é que eu convivo... Vou fazer só uma coisa que eu vou falar, não vou falar de quem, sim. Mas eu convivo com um lance que é tipo assim, ó, cuidado pra não ter uma extinção do músculo. Acabou. Então tá, acabamos por hoje. Que então, gente. Exatamente. É isso aí, acabou. Uma extinção do músculo. É isso aí.
Cara, a gente tinha que fazer mais 400 desse, entendeu? E especialmente porque eu quero saber o desenrolar da história da Mini Cycle. Isso vai virar um seriado da Netflix. Eu vou pra lá agora, vou me informar como é que tá esse Pelo amor de Deus, que tudo esteja brincadeiras à parte, alguém precisa absolutamente entrar em contato e pelo menos ver o que está acontecendo na casa dessa criança para ela fazer isso, porque ela não inventa isso, né, cara? Desenho que ela tá vendo. Macha? Eu te falei, Macha. Ou a Peppa, né? Ou o Pica-Pau psicodélico, a segunda versão. Exato, é isso aí. Exato. É isso aí. Então tá. Vamos lá buscar as crianças no colégio. Vamos lá. Bora. Edu, obrigado, cara. Foi um prazer. Tá? Obrigado por compartilhar de uma maneira tão franca, tão reta, assim, como tu enxerga, como é que tá sendo o teu processo junto com teus filhos, a tua mudança de prisma também nesse processo profissional, né? Na questão do TikTok, das multiplataformas, né? No YouTube. Muito legal, cara. Pessoal, por favor, sigam casal.casado.rs no Instagram, casal.casado no TikTok. Enfim, procurem esse arroba aí que vocês vão achar esses guris aí. Bacana. Muito bom. Nós, né? Por favor, né? Deem um like no botãozinho aqui no YouTube. Quem está escutando no Spotify, siga a gente, compartilhe. Isso é bem importante para nós. Na verdade, a gente deu a sorte, né? A gente trabalhou bastante, ou pesquisou bastante para trabalhar com um nome que a gente conseguisse manter em todas as redes aí. Graças a Deus não tinha nenhum cabeção que pensou nesse nome antes de qualquer coisa. Mas enfim, gente, arroba Paiva. Pensar em seguir carreira, viu, no design ou na comunicação e tal. Podia pensar naming, nisso. Isso aí. Podia pensar, pensa no futuro. Pensa bem. Agradeço aí vocês, tá? Foi um prazer. Sempre precisar, conta comigo. Cara, muito legal, cara. Com certeza a gente vai conversar de novo. Eu acho que tem bastante assunto. É bacana quando a gente conversa com alguém que tem esse papo solto aí. Eu gostaria de poder ficar um pouco mais, né? Agora que parece que a gente começou a soltar um pouco a língua, né? Mas enfim, na sequência a gente vai conversar. Episódio 2. A gente faz que nem Star Wars, de trás para frente. A gente vai fazer uns isso episódios. Aí. Então tá. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Se cuidem. Valeu, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.